Entrando no nosso segundo bloco, nós falamos aqui sobre a educação. Sim. E é a sua praia, mas vamos entrar numa outra coisa que também é, como se diz aqui, a sua praia. Sim. Né? Retórica, argumentação. Eu entendo, por exemplo, para o advogado, o poder da argumentação ele é essencial. Porque mais importante do que o que você diz é como você diz. A forma como você comunica é muito mais importante do que aquilo que você comunica. E quem escreve, e o advogado tem um papel de escrever para convencer. Mas convencer, que eu digo, não no sentido de fake news, mas convencer da veracidade das alegações do cliente que ele representa. Porque, como dizia Rui Barbosa, o advogado só deve aceitar uma causa se ele acreditar na versão que o cliente lhe conta. Né? Então, assim, se ele acredita que a versão que o cliente lhe traz é verdadeira, agora ele é um ser parcial que vai defender aquela tese. E ele precisa vender essa tese para quem vai julgar. O advogado também é um vendedor. E quem vende precisa persuadir, precisa convencer. Se o cliente dele tiver razão, mas ele não souber demonstrar isso na sua argumentação, ele está fadado ao fracasso. Por isso eu digo, para o advogado a comunicação é importante. Para o político a comunicação é importante. Para o professor a comunicação é importante, como para todas as profissões de modo geral. Então, eu queria que o senhor explanasse... dentro da sua vasta experiência e conhecimento de argumentação, quais conselhos o senhor daria hoje para o estudante, para quem está começando a vida e precisa conhecer como usar a linguagem, como usar a argumentação? Questão desafiadora, né? Porque, digamos assim, o domínio, o assenhoramento da linguagem exige uma certa paciência. E hoje a medida fundamental é a pressa. Então Verdade. É muito fácil você ter estudantes que antes de dominar a estrutura argumentativa mais profunda, já prefere a superfície do parecer pronto, né? Algo até que pode solicitar. Já vimos até casos de advogados de renome utilizando expedientes de produção de pareceres que não exatamente refletem uma maturação intelectual, né? Mas veja, primeiro, esse é um tema que é fascinante, né? E eu estava lhe contando aqui antes que eu estou devendo uma aula Calmon de Passos, né? Porque tempos atrás eu fiz uma palestra para Calmon de Passos falando sobre falácia, sobre argumentação, e ele gostou muito e me convidou para fazer uma outra palestra. Nesse dia eu não pude ir, né? E disse, faço depois. Professor, sugiro que o senhor não pague essa promessa tão cedo. Eu não quero pagar cedo, não. Eu quero pagar daqui a uns 50 anos. Sugiro que não pague tão cedo essa promessa. Mas o interessante é... O nosso saudoso Calmon de Passos, grande orador. Grande orador, sem dúvida. E capaz, sim, de um poder de convencimento muito grande. Aí eu queria primeiro fazer uma distinção que eu acho que é fundamental. Sim. E que eu aprendi isso também nas minhas aulas de filosofia já... algumas décadas, mais de 40 anos atrás, né? Veja, há uma diferença entre convencimento e persuasão. Sim. Às vezes a gente não distingue, é natural na fala, não, você precisa me persuadir, mistura, mas tecnicamente existe uma separação, assim como há uma separação entre verdade e validade. Né? Ou seja, a validade você aplica aos argumentos e a verdade você aplica às proposições. Certo. No caso do convencimento e da persuasão, a imagem tradicional é que a persuasão ela usa qualquer arma, inclusive a força, o apelo à piedade, ela pode se beneficiar de qualquer expediente retórico para persuadir. É como alguém que fala insistentemente, repete e acaba fazendo valer a sua vontade. Mas isso não significa que convenceu, porque o convencimento é a ideia de você vencer com a outra pessoa. Significa então que você consegue conduzir essa pessoa para sentir a sua tese. Você pode persuadir, mas não convencer. Pois é, né? E muita gente fica satisfeito com a persuasão, porque a persuasão é eficaz, é o resultado que você quer. Se você medir a sua ação como pessoa que fala, que apresenta um discurso só pela eficácia,
É como se a qualidade do seu discurso fosse dada pelo resultado do júri, né? E não pela a sua elaboração que subsiste que consegue resistir a um escrutínio mais sofisticado, né? E resistir a argumentos também contrários. Há uma ideiazinha do filósofo René Descartes que eu acho fundamental para estabelecer aquilo que é a chave do convencimento. Descartes julgava que há um vínculo interno entre verdade e evidência. O que significa isso? Ele dizia, olha, duas pessoas estão discutindo, uma defende P, a outra defende não P. Sim. É claro que pelo menos uma está errada, né? Se um diz isso, o outro nega, um dos dois está errado. Mas até aí é normal, isso é senso comum. Mas Descartes acrescentava algo. Só que nenhum dos dois tem a verdade. Porque se um dos dois tivesse a verdade, conseguiria convencer o outro, levar o outro a essa aceitação. Sim. Ou seja, ele teria uma evidência. E, de certa forma, ele demonstraria a sua posição. Ele faria com que o outro se inclinasse para a sua posição. E isso é a arte do convencimento. Essa arte do convencimento supõe que você tem certos padrões de racionalidade bem distribuídos. Descartes julgava isso. Ele tem uma frase, né, que você conhece muito bem, mencionou para mim recentemente, que ele dizia: o bom senso é a coisa mais bem distribuída na face da Terra, porque ninguém reclama do que tem. Todo mundo acha que tem suficiente bom senso. Nós nos julgamos muito bem providos do bom senso. É claro que você lendo isso ao pé da letra pode até parecer uma ironia, mas o que Descartes está dizendo é que a capacidade racional é comum a nós, faz parte da nossa essência. A dificuldade, diria ele, é o método, porque as pessoas podem não usar o bom senso como pensam que usam, o que tem suficiente, mas não usam adequadamente. Qual é a chave dessa ideia cartesiana que gera a ideia de um auditório universal? O que é um auditório universal? Que não importa de onde você venha, qual é a posição que você tenha, qual a extração social que você tenha, de que país você esteja, você vai chegar à verdade, porque há procedimentos de convencimento. Digamos assim, há uma base comum na racionalidade que permitiria o exercício do convencimento. Qual o problema? É que alguns teóricos recentes têm insistido, né, que existem certas questões que afetam essa base da racionalidade, de tal sorte que em algumas questões talvez você nunca chegue a um entendimento comum. Um filósofo, o Robert Fogelin, né, escreveu em 1985 um texto chamado A Lógica dos Desacordos Profundos. O que ele dizia? Ele dizia que há, de fato, alguns desacordos que, como afetam o solo da experiência, você nunca vai resolver esse problema. E ele dava dois exemplos naquela época, que era a questão do aborto e a questão das ações afirmativas. O que é curioso? No texto de 85, os dois principais retrocessos que nós temos visto nos Estados Unidos, onde ele escreveu o texto, né, tem a ver exatamente com os recuos do Supremo Tribunal, né, em relação ao aborto e em relação ao direito que as universidades têm de estabelecer políticas de ação afirmativa para o acesso, para garantir o acesso de estudantes. Sim. Então você vê, ele dizia, não adianta, o Fogelin dizia naquele momento, porque você terá argumentos numa direção e na outra e eles são immiscíveis em última instância. Esse é um ponto delicado, eu julgo que nós podemos superar isso, mas para isso você tem que ter um contexto que não é o que nós vivemos hoje nas redes, um contexto em que as pessoas sejam capazes de sair de suas bolhas. Sim. E sejam capazes de estabelecer o que é que está em questão. E aí, veja só, aí é que eu vejo um papel especial para as universidades. Não é um indivíduo isolado que vai dizer o que é racional, o que não é racional. E as universidades, desculpa, não vão substituir os indivíduos no debate, nem os partidos. Mas cabe à universidade, digamos assim, estabelecer quais são os argumentos que têm qualidade daqueles que não têm qualidade. Quais são os falaciosos
e quais são aqueles que não são falaciosos. Isso é interessante porque não é uma coisa gratuita, é mensurável. Se você tem um volume maior de argumentos falaciosos ou não argumentos falaciosos, a depender do contexto político, psicológico da nação. Você deve lembrar aquele período de Fernando Collor de Mello, quando se aproximava a ameaça do impeachment em relação a ele. Sim. E ele ia à televisão com frequência, começava a discutir, minha gente, você deve lembrar desse período. Sabe o que eu fiz naquela época? Naquela época já ensinava lógica, eu ensino lógica Sim. desde 1985. Naquela época a gente gravava em fitas de videocassete, olha só, gravava, os alunos gravavam e depois nós passávamos em sala de aula e os alunos iam classificando a quantidade de falácias cometidas. Sim. E a gente via o aumento progressivo numa variação regular, mensurável com o agravamento da crise. Quanto mais se aproximava a crise que levou à renúncia de Collor, né, tanto mais ele usava expedientes retóricos nos seus discursos. Então há uma base objetiva até para saber o grau de persuasão ou não que pode ser utilizada nas argumentações, para daí nós decantarmos e saber quais são as bases, afinal, da racionalidade e do convencimento.